E eu confesso que eu não via questão nenhuma nisso. Por isso você me surpreendeu com aquela questão, né? Se a gente tem alguma conexão emocional, mas a empatia pela empatia, você vai falar, ai, nossa, a Sabrina é tão dura. Não, mas eu não acredito. Agora, as famílias precisam ajudar, né? Sabrina, eu preciso te dizer isso, assim. Olá, meu nome é Sabrina, seja bem-vinda a mais um episódio do Abra o Olho com Sabrina aqui. E hoje eu tenho a honra, ainda bem que deu certo, de convidar a Deise Gonçalves, uma pessoa que admiro muito. Antes da gente começar a conversa, eu pedi para a Deise me mandar um textinho como ela gostaria de ser apresentada. E ela falou que gostaria de ser apresentada como coordenadora pedagógica e educacional do ensino infantil e do início do fundamental. É isso, Deise? Isso mesmo. É isso aí. Eu fui procurar umas coisas assim da Deise na internet, Deise, e eu vi que sua apresentação foi muito modesta. Vi várias publicações suas e você tem muita experiência de anos, assim, né? Com educação infantil. Então, para mim, assim, é uma honra que você tenha aceitado. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Eu vou contextualizar um pouco como eu acho que o nosso santo bateu. Eu não sei, eu falo, eu falo do meu lado, tá, Deise? Me corrija se eu estiver errada. A gente teve um relacionamento, né, na escola, e para mim teve um ponto de uma nossa conversa que eu acho que eu nunca tinha tido na minha vida escolar como aluna e como mãe. Até me emociono. Porque eu acho que a escuta, ela é muito difícil de ser feita. Eu acho que na vida, não só na escola, na vida, né? Com empresa, com colaboradores e tudo mais. E eu lembro que eu trouxe uma questão, era uma conversa meio besta que a gente estava tendo. E eu vi que você me escutou, mas para mim foi tão assim, eu falei, nossa, gente, ela está realmente escutando o que eu tenho para dizer. Eu não sei como é que foi no seu lado. Bom, eu vou ilustrar porque está bem abstrato. Acho que a gente marcou uma reunião para falar de alguma coisa de escola, uma reunião assim, individual, né? Aquelas clássicas, né? Para contar sobre o desenvolvimento da criança. Isso, ele tem tantos anos, será que é comum dessa fase? Tarará. E aí eu trouxe uma história de um lanche que meu filho tinha levado. Teve uma saída de escola que meu filho falou assim, mamãe, era um lanche que ele levava, é um pão com feijão azul, que nem é algo coreano, né? Porque eu sou descendente de coreanos. E na saída já, eu falei, oi, tudo bem? Na hora ele já falou assim, mamãe, não manda mais esse lanche. E aí, nossa, eu lembrei da minha infância. Eu falei, eu já sei o que aconteceu, mas eu vou fingir que não aconteceu, porque talvez a vivência dele não seja igual à minha. Não vou colocar o meu trauma em cima do meu filho. E eu falei, filho, o que aconteceu? Mamãe, eu fui comer esse lanche. E aí, um colega, ele falou assim, meio que fez... Ele não chegou a criticar, mas fez uma coisa assim de... Eca, o que é isso? E aí, eu acho que meu filho percebeu que o lanche que ele leva não é igual das outras crianças. E eu acho que aí é uma virada, assim, sabe? Eu acho que de toda criança... que não está na maioria, da amostragem da escola. Aquilo me doeu. Eu falei, meu Deus, ele tá passando por isso. Eu estou vendo esse filme de novo. E aí eu lembro que eu levei para você e você falou assim, nossa, ninguém nunca me trouxe essa questão, né? Eu lembro disso que você comentou. E aí eu lembro que você falou assim, bom, então vamos trazer esse lanche para todo mundo. E aí eu comentei, falei assim, Deise, eu acho que nesse momento ele quer ser só mais uma pessoa na classe. Eu acho que a partir do momento que a gente traz o lanche para todo mundo, ele vira um representante. Nesse momento que ele está se sentindo, ainda não está entendendo, representante de uma cultura. E ele quer ser visto como qualquer outra criança do grupo. E aí eu lembro que você fez uma cara assim de... assim, eu me senti ouvida, me senti acolhida. E aí eu vi que você tinha entendido o meu ponto de vista. Porque geralmente quando a gente leva essas questões
não sei se é raciais, culturais, a resposta que a gente sempre tem é de trazer, vamos falar sobre isso, não sei o quê. E às vezes eu acho que não é o momento. Eu achei assim, demais, Daisy. Sim, você tem razão. Eu achei muito legal, assim, o jeito como essa questão foi abordada. Não sei nem como é que faz isso, né, Daisy? Você pode até me falar melhor, porque você está acostumada a trabalhar mais com crianças e com inclusão, né? Inclusão, e agora a gente está falando de inclusão, tudo que inclusão pode significar. Não sei. Agora eu falei do meu lado. O que você lembra dessa conversa? Se você lembra dessa conversa, Daisy. Não, foi super... assim, eu não me lembro com riqueza de detalhes da conversa, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um processo, né? Ele é doído, mas ele é lindo ao mesmo tempo, né? Em que todas as questões estão sendo colocadas na mesa, né? As coisas estão saindo de debaixo do tapete e estão sendo explicitadas. E acho que você foi a primeira mãe ativista, né? Que tem aí descendentes de asiáticos, enfim. E eu confesso que eu não via questão nenhuma nisso. Por isso você me surpreendeu com aquela questão, né? Porque na turma estava tudo certo, assim. Quando eu falei ninguém trouxe essa questão, eu não tinha ali uma percepção de que havia um estranhamento no grupo, né? Em função de o seu filho ser, fruto de um casal, né? De uma família birracial, digamos assim, né? E eu entendi, você não queria que ele fosse um representante, né? Da cultura coreana, enfim, né? Ele talvez ali ele não quisesse naquele momento, né, marcar o que seria visto como uma diferença pelos colegas, e eu achei que tudo tem um momento. Eu acho também. E acho que a escola tem que ser sensível a isso, né? As demandas das crianças, desculpem, e também das famílias, né? Eu entendi que essa era uma questão, era uma preocupação. Você estava querendo criar uma situação que fosse o mais confortável possível para os seus filhos, já sabendo que eles enfrentariam, né, esse estranhamento, né, de quem tem, eventualmente, né, uma cultura alimentar diferente dos companheiros, mas que você queria fazer tudo ali ao seu tempo, né? No tempo dos meninos. Porque a gente também não sabe qual é o tempo, né? Mas, assim, eu acho que expor... Eu acho que aí não é nem só... eu acho que, não sei, eu acho que existem crianças muito autoconfiantes, assim, que têm uma certeza, né? Mas eu acho que mesmo em relação à religião, né? Eu acho que quando você é diferente da maioria, desculpa, você trazer algum elemento novo, é difícil você se posicionar, né? Quando você é criança, e mesmo, eu acho que na adolescência, não sei, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que na adolescência e na infância é difícil você bancar. Sim. Alguma coisa nesse sentido, né? E eu tenho pensado muito como o ambiente, não só escolar, porque eu acho que isso não é uma responsabilidade exclusiva da escola, pode criar situações em que você sinta mais confortável a se expressar, falar. Não sei, eu acho que isso você é mais especialista que eu, Deise. Até porque você está acostumado a coordenar educadores, né? Como é que você cria o ambiente que as pessoas, que os outros professores, educadores consigam trazer as vivências dela para um bem maior, né? Porque eu acho que... Não só eu tô falando, Deise, é para você falar aqui, tá? Então vamos lá. Eu acho que a gente tem que considerar que a escola, como instituição, deve ter o desejo de trazer essas questões, né, para a conversa, para o debate, né? Numa escola onde não há espaço para isso,
essas tensões não são tematizadas, né? Eu, como educadora, eu vejo, assim, tem escola que finge que conflito interpessoal não existe, né? Então, aplica sanções, né, em relação às crianças que tiveram ali um comportamento inapropriado, inadequado, mas não se discute, né, a motivação de determinados comportamentos, como é que a gente poderia ter evitado. Enfim, os conflitos fazem parte da convivência humana, eles deveriam ser objeto de ensino e de aprendizagem, né? Se a gente for pensar num currículo, enfim, que considera o desenvolvimento moral, ético das crianças como objeto, né, a ser aprendido, a ser ensinado e a ser aprendido, né? Você mencionou a coisa da religião, eu sempre trabalhei em escolas que tiveram um posicionamento laico, né, no sentido de que, né, na verdade, as efemérides, de uma maneira geral, não eram tematizadas. A gente até explicava para as crianças, porque não teria aula em determinado dia do mês, enfim, mas não como uma exaltação de determinados símbolos históricos ou personalidades históricas. E eu me lembro que numa época da Páscoa, a gente nem falava desse assunto, né? Páscoa é um tema super comercial, enfim. Ovo, né? A cultura, a sociedade já faz esse serviço, assim como o Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. Mas eu me lembro que a gente mencionou, né, que tinha ali um feriado, que tinha uma data importante. Acho que as crianças estavam muito interessadas em falar em ovos de chocolate. E eu não podia também evitar que na roda esse assunto viesse. E aí eu tinha uma aluna judia que falou, posso contar a história do êxodo dos judeus do Egito? Eu falei, claro, Marina, pode contar, né? E aí, na roda, eu falei, gente, a Marina tem uma história do povo judeu para contar e que tem a ver com esse assunto da Páscoa, né? E aí ela contou a história, como ela tinha aprendido, né, no âmbito da família dela. Eu não me lembro na época se ela frequentava, né, alguma escola judaica, né, onde ela pudesse aprender ali as tradições e os preceitos, mas ela contou. E assim, na comunidade onde eu trabalhava, as crianças falavam muito da escola em casa e na escola do que elas aprendiam em casa. E isso não foi visto como uma coisa ruim, né? Foi uma oportunidade, um contexto que deu ensejo ali para uma criança trazer uma história que para ela era importante e que todo mundo achou incrível, enfim. E não ficamos discutindo, né, o que é a Páscoa cristã, qual o significado, enfim, porque não se tratava disso. Mas eu achava que a gente tinha que dar espaço para essa expressão dessa criança, né, que foi voluntária, uma né? Voluntária e uma questão cultural que eu achei importante trazer. Eu acho assim, a gente fala muito hoje em dia, agora são termos da moda, né? Empatia, antirracismo, diversidade, inclusão. Eu acho que essas palavras são usadas tanto que eu acho que em muitas situações elas ficaram meio vazias, né? Elas tornaram-se comerciais, né? Para mostrar que, olha, a gente tem antirracismo, inclusão, empatia, enfim. E eu acho, assim, são coisas que são muito difíceis de você viver, né? Por exemplo, a empatia pela empatia, eu acho uma das coisas mais... Porque eu acho que a gente só consegue se colocar no lugar do outro... Ou quando a gente vê uma pessoa muito próxima da gente em sofrimento, né? Se a gente tem alguma conexão emocional. Mas a empatia pela empatia, você vai falar, ai, nossa, a Sabrina é tão dura. Não, mas eu não acredito. Porque eu acho que a gente tem que se relacionar emocionalmente com a pessoa. E é por isso que eu acho a educação e a escola um ambiente de muito potencial. Porque eu acredito, assim... quanto mais pessoas, vou usar a palavra diversa, não só de religião, de etnia, de tudo tiver, nossa, eu acho que é um ambiente tão rico, porque você pode não entender o que está acontecendo naquele momento que você é criança ou adolescente, né? Mas lá na frente, a gente resgata... Eu tenho feito isso comigo. Resgata coisas que aconteceram
E aquele seu amigo, ele não é o asiático, ele não é a pessoa com deficiência física. Ela tem um nome. É a Sabrina, é a Marina, é o João. E aí eu acho que é mais fácil de você conseguir se relacionar com certas causas. Total razão. Assim, eu me lembro numa escola onde eu trabalhei muitos anos, a gente discutia muito sobre a construção de um ambiente sociomoral, digamos assim, na escola, né? Então, nós tivemos ali supervisão, assessoria, ouvimos falas de pessoas que pensam sobre isso no Brasil, né? Um deles é o professor Yves de Latay, que é da USP, né? Da psicologia da USP, e eu me lembro muito dele falando do trabalho com os pequenininhos, né? Eu sempre trabalhei na educação infantil, então como é que a gente trabalha, né? Para que as crianças se desenvolvam moralmente, né? E eu me lembro dele falar da gentileza, né? E do afeto, da afetividade, né? Como isso era fundante no desenvolvimento da moralidade, porque nós convivemos, né? Então tem uma turma de crianças que convive com determinados educadores e com o restante da comunidade interna ali, as outras turmas, e como era importante a gente construir um ambiente que fosse harmonioso, né? Em que as pessoas se respeitassem, né? E eu acho que esse é o nascimento da empatia, né? Então a gente fazia questão de dizer, por exemplo, olha, Sabrina, que bacana, Miguel foi super gentil com você, ele guardou um lugar para você na roda, né? Puxa, Antônio, Juca, vocês conseguiram guardar logo porque todas as coisas porque os seus amigos ajudaram vocês. Olha, quando tem muitas mãos ajudando, a gente consegue fazer mais rápido, enfim. Então tinha um cuidado muito grande, né, de numa situação de conflito, por exemplo, ouvir as crianças, né? João, o que você queria que você não conseguiu dizer que você empurrou o Rodrigo? Eu queria o carrinho azul. Então, da próxima vez, o que você precisa dizer para o Rodrigo, para ele saber o que você quer, né? E Rodrigo, né? Você quer dizer o que você está sentindo, né? Eu não gostei. Ele podia ter pedido por favor, enfim, né? Então, o princípio, né, do nosso trabalho era mostrar para as crianças que por meio do diálogo a gente enfrenta os nossos problemas de convivência, né? E junto com isso trabalhar de uma forma né, interagir de uma forma respeitosa. Então, às vezes, eu dizia para as crianças, você não precisa gostar do fulano, mas você tem que respeitá-lo. Né? Ele não precisa ser seu melhor amigo, mas ele é seu companheiro de classe e você tem que respeitá-lo, né? Nas coisas que ele gosta, na opinião dele, enfim, do que ele gosta de brincar. Então, eu acho que a escola é, sim, uma micro-sociedade. E a escola precisa dedicar tempo à construção de um ambiente sociomoral, né? Ela não pode se preocupar só com os conteúdos curriculares clássicos, né? Porque isso também existe na educação infantil, né? Ainda há escolas que ficam preocupadas com esse currículo, enfim, né? Em que as crianças vão adquirir ali um conhecimento acadêmico, mas a gente sabe que o conhecimento acadêmico não é suficiente, né? Para que uma criança cresça numa sociedade democrática, mais justa, em que haja sensibilidade para o sofrimento humano, né? Em que haja sensibilidade para atitudes, né, racistas, né, homofóbicas, enfim. Então, não tem jeito. Eu acho que a escola é o principal ambiente. Assim, claro que a família é muito importante, né? A família tem os seus valores que ela também deve transmitir, mas a escola é o lugar da convivência, né? Em casa, às vezes, você é a única criança, você tem todos os seus desejos atendidos, todas as suas necessidades atendidas imediatamente. Na escola, você é o quinto da fila, né? Para se servir de água, né? Ou você não pode ter a sua vontade satisfeita imediatamente. Você está num coletivo, né? Está todo mundo fazendo junto, enfim. Então, nem sempre
sempre a sua vontade pode prevalecer. Às vezes seus colegas têm opinião diferente a respeito de um livro que a professora leu e você vai conviver com isso, né? Com opiniões distintas, jeitos de ser distintos do seu. Isso é fundante, né? No desenvolvimento do ser humano. Do ser humano. Eu acho que você falou das matérias, você não usou essa palavra matérias, mas tem essa expectativa, né? De tantos anos a criança precisa saber isso, tal, aquilo, Hoje, assim, eu ainda tenho muito chão aí com as crianças, mas eu vejo ainda mais a importância dessa parte social, emocional, aprender a escutar, aprender a falar também, né? Tem crianças que têm mais dificuldade de falar, porque várias dessas funções ou empregos para os quais está todo mundo lutando, elas vão deixar de existir, né? Porque tem muitas coisas que são robotizadas, etc, etc. E eu acho que o grande diferencial é você ter essa bagagem emocional. Hoje eu penso assim, como mãe, hoje, né? Pode ser que amanhã eu mude de opinião. É ensinar os meus filhos que quando tá ruim, sempre a gente pode dar um jeito, porque a vida faz assim. A gente não pode desistir. Então, caiu, a gente levanta. E essa vontade sempre de aprender, né? Porque eu acho que hoje, nossa, gente, antigamente as pessoas trabalhavam, com tal idade aposentavam. Hoje eu não vejo aposentadoria, né? Eu acho, assim, pessoas, assim, com muito mais idade, que começam carreiras novas, ou se abrem para um conhecimento, e não tem a ver com idade. Tem tanta gente jovem com a cabeça fechada, né? E tanta gente, assim, com mais idade, com a cabeça aberta. Então, eu fico pensando, nossa, por que essa pessoa tem esse tipo de pensamento e essa tem a outra? E eu tento ir para o lado da pessoa. Como é que você consegue manter, né, a cabeça aberta? Porque ao longo, assim, eu tô sentindo que eu me considero jovem, mas eu estou envelhecendo. A gente vai ficando mais com medo. Eu acho que a gente vai achando que a nossa verdade é a nossa verdade. E não é, né? Não é. Hoje em dia tem gente que estuda, né? Como é que é a aprendizagem, como se dá a aprendizagem na vida adulta, né? Uhum. Eu tenho, por exemplo, filhos, né? De 28, 30, 44 anos, enfim, que me ensinam um monte. Eu passo muita vergonha com eles, né? As meninas falam, mãe, que ridículo isso, que fala conservadora, ou que fala preconceituosa que você fez. E elas vão me dando ali parâmetros para eu entender também esse mundo que a gente está vivendo, né? Porque são muitas transformações. Muitas, né? Muitas. Em muito pouco tempo. E eu quero estar antenada, né? Eu quero não ser ruim com as pessoas, né? Eu quero manter uma certa sensibilidade que eu acho que eu tenho para com o outro. E eu acho que os jovens são muito importantes, né? Eu gosto muito de ouvir, mesmo as crianças, né? Eu ainda atendo uma ou outra criança, agora eu não estou mais no chão da escola, né? Como coordenadora efetiva de uma escola, né? Trabalho dando assessoria e trabalho dando apoio pedagógico para algumas crianças, assim, e eu fico impressionada como eu sigo aprendendo com os meus aluninhos, né? Que tem 7, 9 anos de idade, enfim. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que pensar que a gente tem muita coisa sobre a qual a gente não pensou e que a gente precisa rever alguns conceitos, né? Eu acho que a educação, assim, por isso que eu admiro educadores e professores, porque vocês estão com uma bomba, né, gente? Muita mudança. Eu acho que a gente vai errar muito antes de acertar, mas tem que começar, né? E eu acho que faz a gente revisitar também a época que a gente era estudante, né? Porque para mim, dá até vergonha falar isso, né, hoje, mas eu fui entender também o ambiente da escola particular nos últimos anos. E eu entendi, claro, a gente sabe que tem desigualdade, etc, etc. Mas é exatamente essa questão de você não ter convivido, por exemplo, eu não tive esse acesso, de conviver com crianças negras. E aí, enfim, tem a questão das cotas, a gente vai começando a conviver mais nos ambientes, tudo, e você pensa como você não estava preparado, e como a gente dá muita bola fora, né? A gente, assim, reaprender tudo.
E lembrar de momentos, e eu acho que isso é... Cada um olhar para dentro do seu coração mesmo. Quantas gafes a gente já deu, quantas coisas erradas a gente falou. Sim. E em que situação eu posso ter colocado uma outra pessoa em sofrimento, né? Eu penso muito nisso, assim, porque como eu já estive do outro lado, claro, em outras questões, eu fico pensando muito como a gente... Se a minha fala está causando sofrimento para outra pessoa. Porque eu penso assim, uma criança... Vou fazer o recorte agora do que eu sei, né? Da escola particular, é um grupo de pessoas pequeno, com um certo conforto econômico, com ambientes que elas frequentam, restaurantes, clubes, às vezes, né? Depende da escola e da realidade, que um tipo de pensamento ele é majoritário. E aí, quando traz alguma ideia diferente, alguma vivência diferente, ou cor de pele diferente, ou... para essa pessoa que é minoria, eu acho que acaba ficando um pouco solitário, né? Solitário, às vezes ela acaba virando representante de alguma coisa. Eu não sei, posso estar falando alguma coisa errada, mas, por exemplo, uma criança com autismo. Eu sei nada sobre autismo, me corrija, tá, Daisy? Como é que ela não vira a criança com autismo, né? Como é isso que eu quero dizer, ela pode ser um Fernando, né? Um João. E como... Também não sei, não estou exigindo respostas de você. Como é que a gente faz para integrar essa criança dentro do ambiente? Que a maioria das crianças, por exemplo, não são autistas, né? É um desafio, eu não sei como é que faz. São questões complexas, mas que estão colocadas, né? Que são presentes, né? A educação é um direito das crianças e as crianças têm que estar nos seus lugares, né? De aprendizagem e que dão suporte para o seu desenvolvimento. De fato, a escola particular, ela é um nicho ali, né? Como você disse, né? As crianças... né, vivem uma vida muito mais confortável, muito mais protegida, de muitos acessos, né, acesso à cultura, né, a bens materiais, enfim. Então, de verdade, a gente tem menos possibilidades de trabalhar com essa diversidade, né? São poucas as crianças com algum tipo de deficiência que frequentam as escolas, né? Elas têm que ficar procurando escolas, né, por São Paulo ou nas suas regiões, enfim. Sempre é difícil falar sobre isso, mas há restrições, né? As escolas têm dificuldades, né, para trabalhar com a diversidade, embora já esteja avançando bastante em relação a isso, mas essa é uma questão que está colocada agora, né? Por exemplo, a gente vive num país onde uma parte da sociedade está preocupada, por exemplo, com antirracismo, né? E muitas escolas se tornaram escolas antirracistas por pressão da sociedade, né? Por pressão da comunidade de pais. E isso é muito importante, né? Eu acho que uma das razões, né, de a gente viver numa sociedade racista é que os negros sempre tiveram menos oportunidades, né, de chegar à universidade, de ocupar cargos, né, importantes ou de exercer profissões que os brancos, na maioria, exercem. Então, eu acho que se a gente não der essa oportunidade, se essas escolas não constroem uma sensibilidade para isso, a gente vai ficar nesse atraso durante muito tempo e existe uma pressa para se corrigir essa falta grave na nossa sociedade, né? Então, eu acho que as escolas algumas escolas estão ficando mais coloridas, né, nesse sentido, né? A coisa da inserção, né, da criança com deficiência também, né? Eu acho que as escolas estão desenvolvendo mais sensibilidade, né? Eu conheço escolas que têm ali núcleos de pessoas pensando sobre adaptação curricular ou como trabalhar no sentido de a criança estar de fato integrada
integrada no projeto pedagógico e não só incluída, digamos assim, né? No sentido de que ela vai ser retirada em determinadas situações para fazer uma outra coisa, não atrapalhar o grupo dela, né? Então, tem muita gente séria pensando sobre isso, né? Em escolas sérias que têm uma visão de sociedade, uma visão de mundo mais interessante, mais humana, né? Que está menos prestando contas ao mercado, digamos assim, né? No sentido só de formar gente que será liderança futuramente, né? Ou os grandes políticos ou os grandes empresários, né? Então, eu acho que a gente precisa mesmo que haja uma pressão, né, para que as escolas sejam esse lugar onde as crianças tenham esse tipo de experiência, né? Porque assim, o ideal seria que a escola pública brasileira fosse boa para todo mundo e desse conta de tudo, e que a gente tivesse algumas escolas particulares para aquele nicho que quer muito, né, aquele tipo de educação, aquele tipo de experiência. Mas infelizmente ainda não é assim no Brasil, né? Infelizmente a gente tem... Vai ser, Daisy, eu não sei. Eu tenho esperanças de que seja um dia, né? A gente ficou há pouco sem ministro da Educação, mas agora a gente tem de novo o ministro da Educação e eu espero que a gente tenha nas próximas décadas e eu espero que haja avanços significativos, né? Você, por exemplo, comentou da escola particular, né? Onde as crianças convivem menos com a diversidade, né? Eu também não me lembro, eu estudei em escola pública na década de 1960 e 70, tinha menos crianças negras na minha sala também, né? E eu fico pensando, as crianças, talvez uma parte delas só estudasse até o 5º ano, que é a antiga 4ª série, e depois não dessem prosseguimento, continuidade aos seus estudos, porque era o que se aceitava naquela época, porque já tinham que trabalhar, porque já tinham que dar conta de tanta coisa, enfim. Então, eu também, né, fui atravessada por esse tipo de experiência, né? Eu não me lembro de ter tido amigos negros no ensino médio numa escola pública, na década de 70, né? E hoje a escola está mais democratizada, digamos assim, a escola pública também, né? E a gente tem a maior parte da população é negra, enfim, né? Então, as pessoas estão em todos os lugares, né? Brancos e negros, né? E asiáticos e amarelos, enfim, estão em todos os lugares. Mas eu não sei se eu comentei adequadamente o que você estava dizendo, mas eu acho que as escolas são esse lugar, sim, onde a gente... Agora, as famílias precisam ajudar, né? Sabrina, eu preciso te dizer isso. Assim, eu me lembro de um pai falando para mim, isso daqui é uma Disneylândia, né? Como se fosse um paraíso incrível, né? De uma ilha da fantasia, e um pouco cobrando a escola, né? O que é que vocês fazem para as crianças, né, entrar em contato com a diversidade? Eu falei assim, você já foi ao Minhocão com seu filho no fim de semana? Né? Pensando nessa questão mesmo, né, da ocupação do espaço público, né, né, se você anda na rua, você também está lidando com a diversidade. Não, e é preciso um esforço, né? É preciso um esforço. A gente também não pode achar que a escola vai dar conta de tudo. Sobretudo uma escola particular, né, mais elitista, digamos assim, né, onde tem mais gente com poder aquisitivo alto, né, porque você tem a escola particular também da classe média, né, onde você também encontra um pouco mais de diversidade. Mas eu acho que é isso, eu acho que os pais também têm que ter uma sensibilidade, né? Eu estava ouvindo uma palestra agora sobre o que está acontecendo, né? Essa violência, né? Nas escolas, que é um tema muito complexo, enfim, né? E a pessoa que estava falando era uma psicanalista, enfim, falando do papel do poder público, do papel da escola, do papel das famílias, né, nessa formação, né, dessa juventude, das crianças que tem ali. Se a escola tem que se preocupar, por exemplo, com o ambiente sociomoral,
né, sobre ensinar a lidar com conflitos, a resolver conflitos, evitar o bullying, né? Porque numa escola onde as pessoas se respeitam mais, você tem menos incidência de bullying, né? De hostilidade, né? De alunos, entre alunos, enfim. Mas a escola só não dá conta disso, né? O aluno que chega na escola e diz para, né, a coordenadora, a professora, eu bati porque meu pai falou que tem que bater, né? Quer dizer, você está ali discutindo conflito, dizendo que a palavra é o meio pelo qual a gente enfrenta os nossos problemas, mas a criança vem também com outro tipo de educação, né? São outros valores que aquela família defende. Então, assim, todo mundo precisa estar envolvido nisso, né? Como eu lido com racismo, né? Eu estava ouvindo, por exemplo, uma mãe preta falando outro dia na rede social, né, que os pais têm que falar sobre a branquitude dos filhos, né, porque os filhos precisam se dar conta do privilégio que eles têm por serem crianças brancas, né, comparativamente às crianças, né, de outras etnias, enfim. Então é isso. Esse assunto é da conta de todo mundo, não é só dos professores, né? É da conta das famílias também. Mas você acha que... Agora eu estou falando do ensino infantil, estou falando assim... a partir do momento que você entra na escola, sei lá, 2 anos, né? Agora eu estou falando de infantil mesmo. 2 até 7, vou abarcar essa faixa etária. Será que elas entendem? Eu estou falando agora do meu ponto de vista pessoal, porque eu acho que vários adultos, os próprios pais, não têm, a maioria, estou generalizando, não só o letramento, mas a consciência desse privilégio, né? Do que é. Porque eu não culpo, antes eu ficava muito ressentida com isso. Mas hoje eu fico pensando, se eu fosse branca e vivesse nesse mundo, não teria outro jeito de eu pensar. Porque eu convivi com pessoas assim sempre, que pensavam assim sempre, que iam nos mesmos lugares sempre. Você se colocar numa situação de desconforto que ninguém quer. Se a gente pudesse, a gente não fazia. Se fosse com... Ninguém quer sair da zona de conforto, né? Mas eu dentro, eu tô me colocando na situação. É muito difícil você sair dessa zona de conforto. O que eu vejo, assim, até a gente começou a falar de bullying, eu fico nesse limite também do que é o bullying e o que não é o bullying. Porque eu acho que o conflito, ele também causa um crescimento. Ele traz Hoje eu penso, né? Claro, eu tô falando de coisas menores, mas quanto mais problemas meus filhos passarem na infância, na adolescência, eu acho isso muito grandioso, porque se você não passar por frustração agora, adulto, você não vai conseguir, né, lidar com ela. Não vai conseguir lidar com ela. Mas, por exemplo, essa coisa do bullying. Hoje a gente tem um letramento que fala, ó, não pode... coisas que são óbvias, ao meu ver, chamar de macaco, né? Porque eram práticas comuns, né? Assim, lá atrás. Mas, por exemplo, eu vou falar de uma coisa pessoal. Alguma situação chamaram meu filho de coreaninho. Para a pessoa que falou, ela não fez nada de errado, né? Para o meu filho causou um desconforto, porque nem ele entendeu o que estava acontecendo. Eu, adulta, hoje com 40 e poucos anos, eu sei o que ele sentiu. Mas ele não consegue... Ele sabe que ele se sentiu esquisito, mas ele não sabe por que ele causou desconforto. Claro, hoje lendo, tarana, eu sei por que é. Porque, na verdade, ele é brasileiro, ele se vê como brasileiro, com traços asiáticos, mas para a maior parte da população brasileira é um tipo de estrutura física. E aí ele veio chorando e falou, mamãe, ele me chamou de coreaninho, não gostei e pedi para parar. E a criança continuou. E aí eu falei, filho, eu sei o que você sentiu, eu entendo porque... Eu coloco o nome nas coisas agora, nem sei se é o mais certo, mas assim, não sei. Deve colocar. Eu coloquei, olha, tá errado, por quê? Porque você é brasileiro pode ser um monte de coisas, e não interessa se é brasileiro, coreano, ele tem que te chamar pelo seu nome. Eu entendi por que você está incomodado. Por outro lado, ele também não sabe. Ele não sabe, filho. E eu deixo isso muito claro.
E a gente pode falar, mas não é responsabilidade sua ficar explicando. Porque é muito cansativo, Daisy. Você explica, e aí a pessoa ela não ouve. Por quê? Porque ela está acostumada a entender como não é ela, que é uma brincadeira. Que foi esse tipo de situação que eu vivi. Eu acredito que um monte de criança asiática passa por isso até hoje. É uma brincadeira, não liga para isso. Isso fica guardado dentro de você. E você, em algum certo momento, você se convence de que é uma brincadeira. Só que tá lá guardado. Aquela coisa tá lá guardada. E aí eu falo pro meu filho, a gente explica. Agora, você não precisa ficar desenvolvendo. O que a pessoa vai fazer com essa informação? A responsabilidade dela. Então, Sabrina, eu acho perfeito isso que você faz. Ele não pode mesmo se ocupar, né, de alfabetizar, digamos, o outro, né, sobre as questões raciais. Mas a gente estava falando de uma coisa antes, que é a aprendizagem que segue na vida adulta, né? Eu acho que a gente tem que correr atrás e dar um jeito de se letrar, né? É o que eu disse. Eu aprendo muito com os meus filhos, por exemplo, que vão me corrigindo, que vão dizendo isso é preconceituoso, é muito conservador o seu ponto de vista. Mãe, você não devia julgar. Né? Ela pode usar a roupa que ela quiser. Enfim, é o direito de toda mulher se vestir da forma como se sente bem. Então, eu acho que o nosso papel é a gente se letrar, né? Eu ficaria preocupada se a minha neta chamasse uma outra criança, né, de japonesinho ou de coreanazinha, né? Porque isso diz de uma falta na nossa família em termos de letramento racial. Então, acho que sobretudo, a gente está falando de pessoas que têm acesso, né? Que têm mas eu descobri que isso não é uma garantia. Não é uma garantia. Mas eu acho que está se falando disso, né? Na mídia está se falando disso o tempo todo, né? Eu entro nas redes sociais, eu abro os jornais digitais, enfim, e toda hora tem notícias a respeito disso, né? Então, eu acho que a gente tem que correr atrás. Os pais devem se importar com a maneira como seus filhos se relacionam, né? Eles devem perguntar sobre isso, eles devem ponderar se isso é correto ou não é correto, né? Outro dia, por exemplo, eu estava ouvindo uma palestra sobre literaturas negras na escola, né? Aliás, eu queria contar uma experiência sobre essa coisa de correr atrás. Eu fiz acho que foi no meio da pandemia, eu fiz um curso sobre literaturas pretas, que eu queria entender melhor isso, né? Porque nas escolas a gente lê o cânone, né? Aliás, eu ouvi você num podcast, você falou, nossa, eu li os livros errados. Nossa, né? Daí eu fui ter uma coisa adulta. Eu achei incrível, é isso mesmo, né? Não é que a gente lê os livros errados, mas a gente só lia um ponto de vista, né? E hoje em dia a gente sabe que a gente tem que oferecer uma experiência plural em termos de formação leitora, por exemplo, para as nossas crianças. E aí eu queria entender o que eram essas literaturas pretas. E a turma era um curso online, a turma era majoritariamente constituída de mulheres pretas. E aí estavam se comentando os textos, os autores, e uma hora eu fiz um comentário de uma leitura de uma mulher branca, né? Então eu estava ali sem lugar de fala, mas eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. E aí uma das mulheres fez uma fala do tipo assim, eu não tenho mais paciência com esse tipo de comentário, acho que as pessoas têm que correr atrás, as pessoas têm que se atualizar, enfim. Eu morri de vergonha, eu não desliguei a câmera, não saí da aula, porque eu falei, eu tenho que enfrentar isso, eu tô aqui para isso. E no final do curso eu agradeci, eu falei, olha, obrigada pelas porradas, porque, né, vocês me ensinaram muita coisa, assim, um monte de coisas que eu não conseguia perceber. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Os pais têm que estar atentos a isso, né? A maneira como os filhos comentam dos colegas, né? Eu acho que, assim, mesmo antes de existir essa preocupação, né, com os preconceitos, com o antirracismo,
eu sempre dizia para os pais, né, no lugar de orientador educacional ali, né, escuta o seu filho, mas ajude-o a incluir os outros no campo de visão também, porque às vezes ele está muito autocentrado, né, ele só está vendo a questão na perspectiva dele, né, então, né, o que será que deixou o seu amigo tão chateado que ele reagiu dessa forma, ou ele te disse que não ia te convidar para a festa de aniversário dele, né? Né? Será que você disse alguma coisa para ele, ou você fez alguma coisa que o chateou, enfim? Então, eu acho que tem que ter essa implicação. Assim, as famílias devem ter o desejo, né, se forem famílias realmente preocupadas com, né, o tipo de educação, né, que os filhos devem receber, enfim, elas têm que se implicar nesse letramento, né, racial, por exemplo. Né? Tem que ir um pouco atrás disso. Eu vejo assim, né, como criança, porque assim, a minha intenção, até no outro podcast que eu tinha conversado com a Sara, que é a Mamãe Negra, a gente até dá risada, né, que a gente fala assim, ela falou, eu não quero que meu filho seja um Malcolm X, ela falou, eu só quero que ele volte da escola sem chorar, ele podendo ser ele, com os defeitos dele, tarará. Eu falei, eu também, eu quero ser uma burguesa safada que paga boletos, eu não quero, por mim não tinha esse Instagram, não tinha podcast, mas eu senti, não é porque eu sou boa, mas assim, são tantas coisas guardadas que eu acho que a gente precisa falar. Sim. Até para tirar isso do sistema, né? Tirar isso, agora eu tô falando como pessoa física. E o que eu vejo, assim, a dificuldade da minoria, falando do ponto de vista asiático, porque ainda não é reconhecido, em muitas situações não é reconhecido como racismo, né? Para mim, tem um livro da coleção da Djamila Ribeiro, chamado Feminismos Plurais. Tem um pequenininho, eu não consigo acabar de ler, porque aquilo lá me traz muitas memórias muito desagradáveis, que chama Racismo Recreativo. E é colocado nome em muitas coisas que eu vivi. Enfim, ele fala dos negros, mas ele também comenta algumas coisas asiáticas que foram passadas como brincadeiras. E eu acho que até hoje muitas crianças asiáticas não falam disso porque elas não são acolhidas no ambiente escolar. Então, eu falo, pra que eu vou reclamar? Eu vou falar que... E quando você é uma única criança asiática na sala... e o professor também às vezes não é, ou é branco, enfim, é difícil para o professor também entender que é uma agressão. A gente chama de microagressão, né? Então, o que acontece é o professor falar, não liga, você está sendo sensível. Ele bem é seu isso. amigo. Ele é seu amigo. Ele falou sem querer. Isso, Pede desculpas para o seu amigo. E aí acaba nessa situação. Então, a criança, ao longo da vida, ela aprende a falar assim, nem vou reclamar. Nem vou... É que eu acho que houve um tempo em que esse tema também era tabu para as pessoas que já eram sensíveis a ele, né? Então, eu vou trazer essa questão, eu vou ferir suscetibilidades, né? Talvez, ou enfim, eu vou expor a criança, né? Ou a criança que ofendeu, ou a criança que foi ofendida. Eu acho que agora as coisas estão colocadas na mesa, como eu disse, né? Então, a gente tem que aproveitar o ensejo, né, para tematizar mais questões, para que as crianças possam falar, né, como se sentem, né, e são coisas muito pequenas que a gente pode fazer para dar conta disso, por exemplo, conversar numa roda, eu estou pensando dos pequenos, né, sobre apelidos. Né, o que são apelidos? Né? Alguém aqui tem um apelido que o papai e a mamãe, né, deram, enfim, ou que os irmãos ou os avós deram, que são carinhosos, que gostam de, quando são chamadas dessa maneira, gostariam de compartilhar, porque tem criança também que não quer compartilhar. Ela tem um apelido que é daquele foro íntimo dela, da família, que ela não quer. Mas vamos falar dos apelidos, então, que incomodam. Né? As crianças, às vezes, começam falando dos apelidos fofos que elas têm, enfim... Mas tem apelidos que incomodam, né? Que tipo de apelido incomoda? Ou brincadeiras com sobrenome, Ou né? brincadeiras com sobrenome, exatamente. Então, deixar as crianças falarem sobre isso, né? Então vamos fazer uma combinação, né? A gente só pode chamar de apelidos
se forem que tipo de apelido? Aí as próprias crianças vão dizendo, se forem fofos, então eu chamo Luísa, mas o meu apelido é Luli. Eu gosto que me chame de Luli. Pode continuar me chamando de Luli, né? O outro já pode falar, eu não gosto que me chame disso. Né? Eu não gosto, eu fico chateado, enfim. Então, vamos fazer uma combinação, que a gente só chama de apelido quem tem um apelido de que gosta e que é chamado assim, enfim. Então, são coisas que a gente conversa, né? E na educação infantil, a gente tem que conversar sobre muitas coisas, tem que ter tempo para... Eu me lembro de uma roda que eu fiz uma vez, que era assim, do que você tem medo quando você chega na escola? Foi uma roda que saiu assim. Eu falei, eu preciso conversar sobre isso. Porque, assim, você tem crianças que viram um tiranossauro Rex na sala de aula, né? E, às vezes, assusta, né, a outra criança. As meninas, às vezes, se assustam com um comportamento mais físico de alguns companheiros, enfim. Eu falei, eu vou ter que falar disso, né? E aí fiz uma roda, eu estava junto com a professora, a gente combinou de fazer essa roda juntas, enfim, e aí saiu tanta coisa interessante, Sabrina, do tipo assim, eu tenho medo quando eu chego e os amigos estão gritando, eu acho que eles estão gritando comigo, eu paro na porta, né? Ou eu tenho medo quando fala para mim que vai matar minha mãe. Porque às vezes as crianças dizem isso às outras, né? Que assim, eu vou matar sua mãe quando estão com muita raiva. Elas meio que adivinham que essa ameaça é uma ameaça, né? Que vai tocar outra pessoa, né? Exatamente, que vai tocar. E aconteceu de um monte de crianças falarem, assim, coisas de que elas têm medo, né? Então, eu tenho medo do fulano não me convidar para brincar, eu tenho medo de ser esquecido aqui na escola, eu tenho medo. As crianças foram falando de medos que elas têm. Então, a escola deve ser o lugar onde as crianças possam ser escutadas, né? Sobre os mais diversos assuntos, né? E esse foi muito legal, essa roda foi muito legal, porque no fundo a gente estava conversando sobre como a gente gosta de ser tratado e o que incomoda a gente, né? Então, pensando nisso, né, que você estava falando, né, que tem coisas que a gente cala, tem coisas que a gente guarda, e isso é muito violência, né? Então, exatamente aí eu volto no começo da nossa conversa, porque não existe esse ambiente de escuta. Porque eu acho que assim, eu acho que a grande virada é o ambiente de escuta. Não que outra pessoa consiga resolver, não que você consiga resolver. Hoje eu vejo, assim, pelo meu Instagram pessoal, que eu falo muito disso, muitos pais que acontecem isso nas escolas. Agora, eu dou recorte das crianças amarelas asiáticas, que eu acho que elas criaram coragem de, pelo menos, ir na escola pontuar. Porque antes eu acho que a gente tinha um comportamento de deixar passar, né? Não vai dar em nada. Porque realmente não dava em nada. Não é culpa das pessoas não irem reclamar, né? Eu acho que a gente tem que tirar esse lugar da culpa. E muitas delas me trazem feedbacks muito interessantes. Porque eu falei, gente, tem que reclamar para trazer um registro. Porque se uma hora vai, outra hora vai, outra hora também. Né, aí a escola mesmo vai falar, opa, peraí, é uma reclamação incomum, né? E eu acho que as escolas, tô falando das particulares, elas estão num processo, elas não sabem como vão fazer, também não sei, mas estão num processo de transformação. Sim. Eu achei engraçada essa coisa do apelido, porque eu vi uma situação que eu achei muito engraçada e não engraçada, eu fiquei com sentimentos conflituosos, né? Porque, às vezes, meu filho também vem chama algumas crianças com alguns apelidos, que eu também tô fora das gírias. Então, às vezes, eu nem sei se é pejorativo, se é carinho, eu não sei. E a primeira coisa que eu pergunto, eu falo, filho, você perguntou pro seu amigo se ele gosta de ser chamado assim? Ele gosta. Eu falei, bom, então tá bom. Mas se ele não gosta, não pode, né? E, ao mesmo tempo, eu fico naquela... Será que isso é muito politicamente correto? É muito difícil educar a gente, né? Fico pensando, nossa, será que eu tô sendo muito politicamente correta? E um dia eu tava na saída de uma escola, tinha chegado mais cedo, tinha uma fila de pais. E tinha umas crianças conversando, enfim. Deu a entender que as crianças eram da mesma classe. E essas crianças estavam conversando com esse menino que me pareceu um pouco mais sensível, mais tímido, né? Que não é um defeito, é uma característica da criança. Chamando de algum apelido que eu também não consegui
pra mim era um apelido carinhoso, mas só sabe quem tá recebendo o apelido. E a mãe dessa criança estava do lado. E aí ela tava então todo mundo dava para se ouvir, né? Não é que tava todo mundo falando assim, escondido. E a mãe falou pro filho dela, na frente de todas as crianças: filho, te chamam. Eu vou falar cebola, porque realmente eu não lembro. Te chamam de cebola? Ele falou, ela falou assim: você gosta? Aí ele falou, eu não ligo. Aí a mãe falou assim: eu não perguntei se você liga, eu perguntei se você gosta. Ele falou, não ligo. Aí a mãe falou para as outras crianças, com assim, um tom de voz sereno: oi, tudo bom? Vocês são da classe dele? Então, eu gostaria que vocês não chamassem meu filho de cebola, tarará, tarará. E as crianças não falaram nada. É porque, assim, as crianças na escola de um jeito, com os adultos são outro, né? A gente também tem que ter essa... Entre eles são de um jeito. Então a gente também tem que ter... As crianças não são super inocentes, né? Ficaram quietas, entenderam tudo. E aí a criança, o filho, começou a gritar com a mãe: por que você fez isso? Você sempre faz isso. Por que você falou isso na frente dos meus amigos? Eu falei, gente, o tiro saiu pela culatra, né? A mãe tentou. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu me vi muito na situação. Eu falei, nossa, acho que seria uma coisa que eu faria. Né? E eu acho que às vezes a gente faz mesmo, e ok, também não podemos, né, acertar o tempo todo. E a gente está atravessado ali pelo um afeto, né? Você está ali angustiada vendo seu filho sendo chamado de uma coisa que o incomoda. Enfim, claro, o melhor seria falar com a escola e dizer, né, observo isso. Né, ele diz que não liga, enfim, e de repente a escola tematiza essa questão. Mas eu acho que às vezes a gente fala e ok, mas é importante que que os pais digam. E essa mãe ela foi muito sensível, né? Muito! Assim, e o tom de voz dela, ou você não gosta. Exatamente, sem perder o equilíbrio emocional. Dizendo que é na conversa que a gente pode resolver isso, né? Me pareceu ok. E eu achei evoluída, assim. O tom dela não... Evoluída, exatamente. Ela não constrangeu ali as crianças, enfim. Ela constrangeu o filho, né? Que não tinha coragem de dizer para os amigos que não gostava de ser chamado de cebola. Né? E aí, esse é um trabalho cotidiano que a gente tem que fazer com os filhos da gente, que não tem fim. Né? Então, você gostou, né? Às vezes eles vão na casa dos amigos, né? E às vezes vivem uma situação difícil também, né? E traz, e chora, e o que foi que aconteceu, e, enfim. Aí ele não me emprestou os brinquedos dele, ele me tratou mal, na verdade, né? Ou você vai receber alguém em casa, né? Eu me lembro que eu discutia muito isso com as meninas quando elas eram pequenas, né? Olha, tá vindo fulana aqui em casa, né? Vamos fazer umas combinações, né? Que lugares vocês não podem brincar, digamos assim, porque vai ser um problema. Ou porque vai representar um risco, ou porque vai desorganizar muito a nossa rotina, enfim, né? O que vocês estão dispostos a liberar para que o amigo brinque? Porque se você não está disposto, então você vai guardar isso, porque você não vai também... O amigo está longe do pai e da mãe, né? Está longe da família, está num outro ambiente que tem outras regras, então você vai criar uma situação difícil, né, para sua amiga ficar triste, né, ou se sentir, enfim, desamparada. Então, eu acho que são coisas sobre as quais a gente tem que conversar com as crianças, né, que não é ser politicamente correto, mas assim, é isso, é ser sensível às questões do humano. Né? E eu acho que a gente não era educada para isso. Eu acho que não. E eu acho que essa geração, eles sabem nomear mais as coisas do que a gente. Exato. Né? Eu fico... Antes a gente era jogada aos leões, né? E sem repertório e quanta coisa, né? A gente guardou, engoliu, né? E ficou preso na gente. E a gente não tinha essa liberdade nem para comentar com os pais da gente. É verdade. Né? Eu me senti humilhada. Essa palavra, né? Se aprender a dizer, eu me senti humilhada.
né? Porque ele falou disso publicamente, ou ela falou isso na frente de todo mundo, enfim, era um segredo nosso e ela falou na frente de todo mundo. Não tinha espaço para esse tipo de coisa, você calava esse tipo de coisa. Né? E não, e mesmo assim, a reação, voltando do que meu filho foi chamado de coreaninho, eu, ao mesmo tempo, eu acho que eu valorizei essa situação de tipo, que bom que você falou. Porque eu acho que eu, na idade dele, eu nem falaria. Chegaria em casa, choraria, ninguém conta pra ninguém, meus pais não sabem, tarará, e morreu esse assunto. E às vezes a gente tem que contar essa experiência. Ah, né? mas eu conto, né? eu Olha, falo. eu não contava, mas eu sofria, eu chorava sozinha, não tinha ninguém que pudesse me consolar e me ajudar. Eu acho que isso é formativo também. Eu acho que é a valorização dessa coragem, assim, não ficar focando na outra coisa, assim, sabe? Que bom que você pensou sobre isso, né? Que bom que você está falando do seu incômodo, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que valorizar, porque eu vejo que outras crianças, alguns relatos de pais asiáticos que eu trago, que eu recebo, na verdade, são as próprias crianças entrando em conflito com um amigo. Ai, não gostei. Não sei o quê, que eu acho que já é um avanço. São coisas assim, pequenininhas do dia a dia, que elas vão criando um repertório. E a escola também vai se inteirando em relação a certas questões, né? Eu acho que é um avanço. Ai, Daisy, nossa, é difícil, né? Difícil. É difícil, dá trabalho, mas é bom quando a gente, né, está vivendo esse tipo de transformação que a gente está vivendo. É bom que a gente possa falar sobre isso agora. E eu acho que as crianças também, né? Porque esses dias meu filho... Eu tenho que segurar para não dar risada, para não... achar que... Porque o meu filho acha que eu tô dando risada dele, mas é que eu acho que é bonitinho. Mas um dia ele falou assim... Mamãe, eu acho que eu estudo numa escola feminista. Aí eu fiquei pensando, o que será que é feminismo para uma criança de 10 anos, né? E aí a gente acabou conversando sobre isso. A gente volta de metrô exatamente por conta desse recorte. Você fala do esforço. Dentro desse meio que a gente vive, a gente tem que realmente... Assim, daqui é uma política familiar, né? Minha e do meu marido, que a gente decidiu. A gente não consegue sair dessa zona protegida que a gente vive. Então, a escolha que a gente fez é não ter carro. Pra gente andar de transporte público. Que na verdade é libertador, né? Mas a gente... É um espaço educacional. Eu também acho que você vê outras realidades, né? Você vê... Porque a gente consegue falar de privilégios. Olha, você é uma criança privilegiada. Eu não sei se a criança entende. Eu acho que ela tem que ver. Concretamente, né? Ela tem que perceber o que é privilégio. Né? Eu lembro de, assim, entrar no metrô e às vezes tem aquelas pessoas que vendem coisas, né? E para eles é tipo assim... Como assim a pessoa vende coisa no metrô? E no aviso tá escrito... não incentive, não sei o que, não sei o que lá. O comércio. Por outro lado, você pensa assim... Se a pessoa tá aqui vendendo... É porque ela não viu uma outra saída. Ninguém sai de casa cedo, entra no metrô com um saco e vende as coisas. Também vê do ponto de vista... que a pessoa não é coitada por ser isso. Porque eu acho que tem essa visão... Não é paternalista, mas uma visão assim... Eu tenho mais dinheiro, coitada dessa pessoa que tá vendendo. Eu acho que, na verdade, não é esse tipo de pensamento, né? Eu tento valorizar de outro jeito. Né? Quase cristã. Cristã. Tem um que eu vi, que até o meu filho falou assim... Nossa, mamãe, ele é um bom vendedor. Ele entrou com um saco, assim, e vendia coisas de cortar legumes. Não, eu já vi. Gente, ele cortando couve, não sei o quê. Não. Aí até o meu irmão falou assim... Meu filho falou... Nossa, mamãe, compra, ele é muito bom. Porque ele via assim... E rapidamente, né? Pegou o saco, não sei o quê. E uma capacidade de se comunicar verbalmente muito boa. Muito boa. Então, assim, você também tira desse lugar. Porque às vezes na escola a gente fica tão preocupada. Ai, vamos falar sobre bullying, vamos falar sobre empatia. É bom ter a teoria, mas é bom ver. Melhor ver e ouvir do que só... Por isso que em vez de dar uma palestrinha sobre bullying, tratar das relações concretamente, né? Como é que elas são na escola, né? Como é que eu convivo com os meus colegas, como os adultos se relacionam com as crianças, né?
Eu me lembro que ali, como orientadora, sempre dizia para as professoras, né, que a gente não pode rir do que diz uma criança, que a gente tem que se abaixar, olhar no olho dela, né, cuidar do tom de voz com que a gente está ali também, né, colocando um limite, enfim, a criança não deve ficar com medo da gente, porque a gente é maior que ela, mas ela tem que entender que há um respeito mútuo e que o adulto está ali me ajudando a compreender o que foi que aconteceu e ter uma atitude, né, sei lá, mais generosa ou mais tranquila diante de determinadas situações. Então, é na vida concreta mesmo, é no cotidiano concreto que a gente vai aprendendo sobre as relações interpessoais, né? Quando elas são boas, quando elas são de qualidades, eu me sinto respeitado nesse ambiente, tenho uma escuta, eu posso dizer que eu não gostei, né? E às vezes a criança precisa dizer só eu não gostei, né? Eu me lembro de resolver ali pequenos embates entre as crianças, né? Eu quero levar esse livro emprestado da biblioteca, mas eu peguei primeiro, enfim. E às vezes a professora não está vendo, ela não viu quem pegou primeiro, não tem testemunho. E também não se trata, né, de aplicar um código penal na escola, porque a escola é um lugar de educação, né? Então, às vezes o que a gente dizia é, sei lá, João, eu sei que você está com muita raiva agora, porque você não vai conseguir levar o livro, seu amigo está dizendo que ele estava folheando primeiro, eu não vi, eu preciso acreditar no seu amigo. Então, vamos combinar assim, eu vou anotar o seu nome quando ele devolver, e se ele devolver antes, João, se você devolver antes, né, se você puder devolver antes, você vai levar para casa. Eu sei que você vai continuar chateado, mas esse é o jeito mais justo de resolver essa situação. Então, é no cotidiano que você está... A mediação, né? A mediação. Né? Então, não estou dando palestrinha. A gente está vivendo concretamente as tensões de um convívio, né? O convívio entre humanos é pautado por conflitos, né? Dissonâncias, né? Nem sempre as opiniões convergem, são parecidas, enfim. Então, é disso que se trata, né? A gente tratar disso no âmbito familiar, né? Que é uma instância educativa, e no âmbito escolar também. E todos os outros espaços em que a gente vive também, né? Eu vi, assim, só para finalizar, que agora a gente já está terminando. Eu lembro e essa coisa da inclusão que a gente fala, não é só falar sobre isso, ou ter o representante. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, e eu acho que meus filhos nem têm essa percepção, nem pontuei nada da situação para não criar um caso no sentido de trazer atenção para esse lugar. Mas eu vi um livro de espanhol deles que a capa, na minha época, todos os livros de língua só tinham crianças brancas na capa, né? E esse livro tinha, tipo assim, era um livro de espanhol que tinha criança asiática e uma criança negra. Sabe? São coisas assim que passam despercebido, mas para mim chama atenção porque eu acho que eu não tive. Né? Você começa a ver, eu vejo mesmo... Não tinha essa representatividade. Não tinha. Nos mas é besta, livros, né? Você fala assim, nossa, que besta, mas você fala, gente, a gente não teve isso. Não é besta. E eu lembro que teve alguma prova que eu também não costumo ver, mas eu folhei, não sei o que tinha, e tava falando sobre alfabetos. E aí tinha o alfabeto coreano. Eu falei, nossa, gente, eu acho que meu filho nem percebeu, porque pra ele tipo, deve ter sido normal. Sim. Mas era uma coisa que não existia, né? Teve até alguma discussão que eles falam muito de um perfil americano, que eles falam muito da Caixinhos Dourados. Não sei se você sabe da Caixinhos Dourados. Sei. Nem era um conto que eu lia, por isso que eu falo que eu acho que, como filha de imigrante, eu acho que eu não vivi algumas partes culturais que eu tô revivendo com meus filhos, por exemplo, coisa do carnaval. Para mim, carnaval era uma coisa, e com as crianças eu entendi o que era o carnaval, por exemplo, porque minha família era estrangeira, então a gente não entendia direito o que estava acontecendo. Mas eu vi uma mãe preta americana que ela fala da Caixinhos Dourados. E aí, quando eu vi pelo ponto de vista dela, eu falei, nossa, gente, é muito maluco. Porque Caixinhos Dourados é uma menina branca de Caixinhos Dourados. Ela vai na casa lá dos ursos, faz tudo errado e ainda sai de vítima. Né? Sai tipo assim, ai, nossa, ela vai lá, eu acho que ela come o mingau, quebra a cadeira, invade a casa de uma pessoa. Dorme na caminha de um deles. Dorme na caminha, não sei o quê, e ela ainda sai tipo, ai, estou assustada, os ursos chegaram. E ela fala assim, para as crianças brancas, enfim,
é uma situação que você aprende, claro que não só por esse conto, mas todo meio, que você pode fazer tudo e você não tem consequências. E o culpado são os ursos que são escuros, né? São marrons, né? Enfim. Falei, nossa, gente, é muito isso, porque eu vejo isso na situação cotidiana, né? Da pessoa... geralmente branca, se colocar nessa situação. Nossa, a gente fala de alguma coisa, olha, isso aí eu acho que foi racista. Aí a pessoa fala, imagina eu, racista, ainda a pessoa ainda... A gente ainda se defende, né? Que eu achei tão legal eu acho que essa comparação é muito mais palpável, né? Da gente entender. E eu nunca tinha pensado na questão. Não, são coisas sobre as quais a gente tem que pensar, né? Eu estava analisando outro dia uma coleção, a pedido de uma editora, uma coleção de livros didáticos, e o que me incomodou na história da Caixinhos Dourados era a abordagem moralista da leitura desse conto, né? Sobre a menina não ter educação, a personagem, né? Eu falei, opa, isso me incomoda. Não era nem sobre a cor dela, o racismo, mas porque ela tinha atitudes que eram desaprováveis, digamos assim, no âmbito da educação. Eu falei, bom, mas a literatura não está a serviço disso também, né? De ensinar bons modos para as crianças. Né? Ela causa estranhamento, você pode até pensar sobre isso, enfim, mas não é esse o propósito, né, do texto literário. E eu acho que o importante é ter essa diversidade, né? Eu, quando era professora, acho que só tinha o livro Tanto e a Menina Bonita do Laço de Fita para ler para as crianças. E eu lia com muito gosto Monteiro Lobato. Né? Eu achava, por exemplo, que todas as crianças tinham que conhecer Monteiro Lobato. Eu acho que ainda que elas devem conhecer, mas, por exemplo, ler numa classe onde alguém pode ficar ofendido, né, com o que diz o narrador do Monteiro Lobato, enfim, acho que a gente não deve ler, não devo ler, né, passagens de um autor que, apesar de ser um expoente na história da literatura infantil brasileira, mas tem ali um conteúdo racista. Agora, eu acho que os pais podem ler e discutir isso com seus filhos, né? Sim, Olha sim. como ele está se referindo a tia Anastácia. E eu acho que né? não esconder, né? Mas assim, ler e talvez pontuar. A gente leu um Tintim, Tintim no Congo, meu filho trouxe. E a gente começou a ler, folhear, e aí a gente começou a ficar meio constrangido, sabe? Assim, eu falei, não, vamos ler, né? E aí, antes a gente fala qualquer coisa, as crianças mesmo já pontuam, né? Eu acho que é bom a gente não normalizar, mas ao mesmo tempo, eu não sei, isso aí é uma coisa pessoal minha, nem sei se é aprovado pelos educadores, mas eu acho que a gente não pode esconder o que aconteceu atrás, né? O que foi a história. A gente pode discutir em cima do que... Olha, aconteceu isso, hoje a gente considera errado e segue para frente, né? Não, eu acho que o tempo todo a gente tem que fazer isso, né? Outro dia eu estava dando aula para uma criança que tem 9 anos de idade e eu mencionei alguma coisa, a gente estava estudando e era geografia, eram conteúdos de geografia, e eu entrei na temática da floresta amazônica, do desmatamento e do que está acontecendo com os Yanomami, enfim. Ela falou assim, mas os índios não morreram? Aí eu falei... não morreram, eles estão aí e a gente precisa cuidar, a gente precisa garantir a existência deles. Eu falei assim, eu vou te mostrar umas pessoas indígenas que são muito importantes, que são muito atuantes. Então, mostrei uma foto da Sônia Guajajara para ela, falei que era ministra. Ela falou, ela é ministra? Eu falei, ela foi escolhida pelo presidente para ser ministra, e ela está pensando justamente nas questões envolvendo os povos indígenas, enfim. Então, eu fiquei pensando, nossa... É conteúdo escolar, né? Como é que é essa criança, né? Que é uma criança tão inteligente, vivaz, enfim, tem uma representação que os indígenas não existem mais. Né? Foi um passado, enfim, eles já morreram como um mamífero em extinção, digamos assim. Né? Então, é isso. Todo mundo tem que estar ligado nisso, né? As famílias, o poder público, as escolas. E eu acho que essa coisa do ponto de vista, você falou do indígena, né, dessa questão. Eu achei engraçado porque uma vez a gente tinha visto um quebra-cabeça, a gente está sempre acostumado a ver o quebra-cabeça
ocidental. Então, tipo, o Brasil e a América do Norte tá sempre a posição. No mapa mundi, né? E aí eles faziam escola coreana. E aí eles foram, era de sábado, e depois que acabava a aula, eles ficavam brincando com os jogos coreanos. E tinha um quebra-cabeça, que o centro era a Ásia. E aí o meu filho falou assim, mamãe, esse mapa tá errado. Eu achei tão legal, né? Eu falei, então, não é que... Eu falei, é um globo, né? Eu falei assim, então qualquer um pode ver o centro... A partir do seu ponto de referência, né? E aí eu acho que a cabeça dele fez assim, é muito legal. brilho. Você vê no olho, assim... É mesmo, porque é muito difícil a gente conseguir ver o lugar do outro, né? Eu achei essa coisa do quebra-cabeça, eu achei tão legal, deveria ter nas escolas. Então, você estava falando, né, do desgaste da palavra empatia, ou que você não acredita nisso, mas é isso, né? Porque a gente vai trabalhando essas questões no concreto mesmo, né? Na convivência com as pessoas, essa oportunidade de discutir que aquele mapa mundi foi representado a partir de um ponto de vista, enfim, né? Então, é isso, né? Eu acho que empatia é tudo isso, é a gente se relacionar de uma maneira respeitosa com as pessoas do nosso convívio, né? Entender que existem outros pontos de vista, outros quereres além do nosso querer, né? E é isso. E aí a gente vai sentindo mais compaixão e vai se tornando mais solidário, age com maior justiça, né? Diante das situações. E é esse tipo de sociedade que a gente quer. Ai, tô torcendo para isso, Deise. Agora não tem volta. Né? Espero que sim, tô torcendo. Eu também. Queria agradecer de novo o seu tempo, de você ter vindo aqui. Eu já falei para você é uma pessoa que eu admiro muito. E que eu vejo assim que existe uma vontade real com a educação. Nossa, muito obrigada, Deise. Obrigada, eu também te admiro muito. Sua ativista maravilhosa. Obrigada, até. Tchau, tchau.